Você sabe como contar uma história? E principalmente, quais informações selecionar na hora da pregação? Eu sou a Alexandra Trintin e esse é mais um Descomplicando. Muitas vezes não nos falta conhecimento ou informações a respeito de uma passagem bíblica, não é mesmo? O problema às vezes está em quais dessas informações a gente tem que colocar durante a pregação. Gerenciar quais trechos da história, qual informação é mais relevante, qual não é, porque muitas vezes temos um tema específico, só que tem muita informação numa mesma história, numa mesma passagem, e a gente precisa gerenciar quais informações são relevantes para esse tema. E pior ainda, às vezes nós não conseguimos colocar a história de uma forma linear e vamos direto para o auge da história, ou começamos pelo meio, ou começamos pelo final, e nem sempre conseguimos contar de um jeito que prenda a atenção das pessoas e que elas entendam toda a história que a gente se propõe. Bom, talvez não te contaram como contar uma história, mas eu tô aqui para te ajudar nisso. Existe uma técnica, tá? Que eu derivei da teoria narrativa. Isso ainda na época da faculdade, eu derivei da teoria narrativa. E fiz um desenho, e nesse desenho é fácil de visualizar e imaginar os principais tópicos, os principais momentos que eu preciso contar de uma história. Então eu quero te mostrar escrito à mão mesmo, tá, gente? Mas é mais fácil para vocês verem. Eu quero mostrar linearmente quais acontecimentos a gente precisa falar e contar de uma história. E não só isso, qual é ou deve ser a ordem desses acontecimentos. Isso é muito importante, porque saber relatar os fatos, saber quais fatos que tem ali, isso todo mundo consegue, né? Tem muito pregador que tem muitas habilidades em memorizar a história toda. Agora, às vezes, a dificuldade está justamente em qual ordem eu preciso contar. Então, vem comigo que eu quero te ajudar a entender a ordem dos fatos. Bom, para que o enredo seja contado de uma forma linear, eu vou colocar um desenho aqui que vai te ajudar a compreender a ordem dos fatos que você precisa contar, certo? Bom, beleza. Então, para eu contar uma história, eu preciso seguir o princípio da linearidade. A maioria das histórias, elas começam pela estabilidade, gente. Que é aquele momento em que o personagem principal está numa situação estável. Às vezes a situação dele não está tão boa, mas às vezes está legal, tá tudo ok na vida dele. Bom, então, em toda a história, pode ser da Bíblia, novela, filme, há o conflito, que é aquele momento de tensão onde o nosso personagem ou o cenário em que ele está inserido passa por uma adversidade. Algo ruim acontece e aqui que começa a nossa história, tá? Não existe história sem um conflito, não existe história sem um problema, ok? Bom, então o nosso personagem, uma vez enfrentando o conflito, ele parte em busca da resolução do conflito. Mas o que acontece? Ele sempre encontra problemas no decorrer do caminho, e podem ser vários, tá? Tem problemas pequenos, problemas maiores, mas ainda nada se compara com o problema gigante que ele vai enfrentar, que é o clímax da nossa história, que é aquela hora que o nosso personagem principal, ele vai enfrentar o maior desafio da vida dele, ok? Então esse nós chamamos de clímax. Uma vez o personagem tendo enfrentado seu maior inimigo, ele começa então a voltar para a estabilidade da sua vida lá do comecinho. E diga-se de passagem, o nosso personagem nunca mais é o mesmo, certo? Ele sempre volta para um estado muito melhor do que aquele que ele começou.
vamos aplicar isso na Bíblia. Eu escolhi o texto lá da passagem de Davi e Golias porque é um clássico, tá? Todo mundo entende. Bom, o momento de estabilidade na história de Davi e Golias, para eu gerenciar toda aquela história, que é muito comprida, tá, gente? A história de Davi e Golias é enorme, são 58 versículos. Então, como contar isso sem perder os detalhes importantes? Esse gráfico te ajuda a não perder nenhum detalhe importante. Então, por exemplo, Davi, ele no momento de estabilidade é quando ele estava lá apacentando as ovelhas e o pai chama ele para levar comida para os irmãos. Até aí estava tudo bem, a vida de Davi estava normal. Vejam, a vida estava normal. Então a estabilidade não necessariamente é boa ou ruim, ela é normal. Bom, o conflito foi quando Davi chega no campo de batalha e encontra o exército de Deus totalmente acovardado e um homem blasfemando contra Deus. Esse conflito, esse momento em que Golias desafia o exército de Deus, é o conflito que Davi se mete, entenderam? A partir desse momento, Davi segue a sua jornada até vencer o seu inimigo. Mas até ele enfrentar Golias, ele enfrenta vários problemas. Ele encontra o problema dos irmãos que disseram que ele estava fazendo lá. Ele enfrenta outro problema, os olhares dos soldados, o riso, né, a crítica. Ele enfrenta outro problema, vamos dizer, o da armadura. Era muito grande, era maior do que ele. Bom, isso é um baita problema também, porque ele estava indo para um campo de batalha sem nenhum resguardo, sem nenhuma proteção. Mas nada se comparava ao seu maior inimigo, que era quem? Golias. Golias é o clímax da nossa história. Tá? Então, embora eu vá focar em algum desses problemas aqui na minha pregação, eu preciso ter em mente que o clímax da história é o Golias. Mas Davi derrota Golias e volta para casa como que? Não mais aquele pastor de ovelhas. Agora ele tinha visibilidade. E essa visibilidade fez então toda a história, todo o desfecho da história de Davi. Vejam só, eu posso começar a história já dizendo, Deus vai te fazer derrotar o gigante, porque você vai vencer, blá, blá, blá. Tem pregador que vai direto pro clímax. Qual que é o problema de ir direto pro clímax? A igreja não é edificada. Por quê? Porque se você só promete que a pessoa vai derrotar um gigante e você não fala do percurso que ela passa para chegar nesse clímax, ela vai ter uma fé rasa. Ela vai ter em mente que é só chegar e tocar a pedrinha. E não. Davi, ele teve que enfrentar várias coisas. Ele teve que tomar uma posição aqui, quando ele surgiu o conflito. Ele teve várias dificuldades que ele precisou superar para chegar aqui. Não foi só pegar a pedrinha e tocar, você entende? Então, quando eu obedeço e eu sigo esse gráfico contando todos os passos para os meus ouvintes, para eles chegar nesse clímax e vencer, a estabilidade para eles vai ser de uma forma muito mais saudável. Porque a vida real não é só tocar a pedra e o gigante cair. A vida real é você enfrentar gigantes menores até chegar no auge da história. Entenderam? Então, quando a gente segue essa linearidade, os nossos ouvintes conseguem entender a história e eles conseguem ter uma pregação totalmente aplicável e saudável no seu dia a dia. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, né? Encaminhe para um amigo e siga os nossos conteúdos. Até semana que vem.